Fala pessoal, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo. E hoje, se você quiser saber um pouco mais sobre a Sony A7C, esse lançamento da Sony, que nem é tão lançamento assim, mas nós já estamos com uma aqui em mãos, vem comigo. Bom galera, essa daqui é a nossa nova câmera aqui na produtora, né? A Sony A7C. E se você não acompanhou o lançamento da Sony, praticamente foram dois lançamentos aí que eles fizeram para essa linha, né, de mirrorless que eles já têm. A Sony A7S III, que é um monstro, é uma câmera excepcional com vários recursos, e eles resolveram fazer uma versão um pouco mais compacta da A7 III, essa que está me gravando agora, num formato menor, pensando em viagens, pensando em vlogs, pensando em pessoas que querem uma câmera que entrega uma qualidade full frame, né, um sensor maior, mais sensível à luz, né, com mais textura na imagem, num corpo menor, né, prático e muito funcional. Quando eu vi o lançamento, eu achei muito interessante a questão do formato da câmera em si, de ser uma câmera bem pequena, full frame. Isso ajuda muito nos trabalhos, em viagens. E eu já fiquei bem interessado, não vi a hora de colocar as mãos em uma para testar. E ela chegou tem aproximadamente uma semana e a gente iniciou os testes, né? Eu já coloquei em alguns trabalhos, eu já coloquei em um clipe musical, eu já fiz uma cobertura fotográfica com ela e já fiz alguns testes de aquecimento e é sobre isso que a gente vai conversar. Eu quero deixar claro que esse daqui não é um review da câmera, é só um vídeo de primeiras impressões. Então eu ainda vou fazer o review com todos os detalhes técnicos e tal, mas por enquanto eu quero só falar o que eu senti, né, com essa câmera, o que melhorou no meu workflow, o que não melhorou e enfim, vamos lá. Primeiro, eu acho que você precisa entender as limitações do seu equipamento, ou desse equipamento, de qualquer equipamento que você colocar na mão. Não existe equipamento perfeito, isso é um mito, tá? Se alguém te falar, essa câmera é excelente, é ideal, vai te atender em tudo, com certeza ela vai ter algumas deficiências que a outra vai suprir. O que eu procuro normalmente quando eu compro uma câmera, né? Ou o que funciona para o meu workflow? Primeiro, bateria. Eu acho que a câmera tem que oferecer uma autonomia de bateria aí para que atenda a um evento com segurança, tá? Eu já trabalhei com a linha antiga da Sony, que é a 6000, a 6500, a 7S1, a 7S2 e as baterias até então duravam entre 40 a 50 minutos. E dependendo do trabalho que eu faço, por exemplo, uma cerimônia, né, de casamento, se eu não usasse uma bateria original, né, para que a carga durasse e você ter um pouco mais de confiança, você tinha que trocar de bateria no meio da cerimônia, que dura em média hoje de 40 a 1h10, 1h20. E isso para mim sempre foi um grande problema, né? E existem algumas soluções, são acessórios que você vai colocando na sua câmera para que ela dure mais. Por exemplo, um grip, né? Por exemplo, você coloca aqui embaixo, você coloca duas baterias. Mas eu gosto, né? Tem um outro detalhe também, que eu gosto de um setup compacto. Eu gosto de ter uma câmera assim que não pese, que não me atrapalhe, que não chame atenção. A maioria dos meus trabalhos eu gosto de passar desapercebido entre os convidados. Por quê? Porque eu gosto de captar a naturalidade das coisas. Então, se eu tenho um equipamento muito grande que chama muita atenção, você acaba inibindo as pessoas, você acaba fazendo com que as pessoas mudem o seu comportamento para que saia bonito na sua câmera. Então, quando você chega com um negócio mais discreto, às vezes ela nem percebe que você está filmando, acha que você está fazendo foto. Então, assim, eu acho muito legal o equipamento não chamar atenção. É um grande ponto positivo. E a 7
III, que é essa que está me filmando, já é uma câmera extremamente compacta, eu gosto demais dela, mas a 7C ela vem com o mesmo sensor, né? Vem com quase a mesma entrega num padrão menor. Então, para mim isso chamou muito a atenção, tá? Um outro detalhe dessa câmera é que ela tem a telinha flip. É semelhante a câmeras da Canon, que você com certeza já pegou uma na mão. E até então a Sony só entregava uma telinha que ela fazia um certo movimento, né? Apenas de inclinação. E essa daqui você consegue girar e posicionar da forma que preferir. Bom, aqui na lateral a gente tem, né, 3 divisórias, 3 portinhas. Na parte de baixo a gente tem o USB-C, que é onde você vai carregar, transferir os dados, e também tem aquele USB modelo antigo, tá? Eu não sei por que eles mantiveram essa porta, mas ainda tem. Tem um slot de cartão que separaram da bateria, normalmente na linha A6000, que é a linha crop, o mesmo slot de bateria você também coloca o seu cartão. Isso eu acho ruim por 2 motivos. Primeiro, que toda vez que você tiver que trocar o cartão, você vai ter que abrir essa porta, né? E essa porta normalmente está presa a um plate, que está presa a um tripé, e às vezes você não quer soltar do seu setup ali, mas você é obrigado a soltar, porque você não consegue abrir essa portinha, porque o seu tripé vai trazer algumas limitações aqui de movimento. Então, ele separando o cartão, isso também pode ajudar no aquecimento, né? Porque não tá bateria que acaba esquentando com o uso e o cartão que acaba esquentando com o uso por causa do processamento, gravando ali os arquivos. Eu esqueci de comentar aqui também, na portinha de baixo tem a monitoração por fone, tá? Então, além dos 2 cabos USB, você tem a monitoração para você espetar um fone e escutar um pouquinho mais sobre a câmera. E do lado de cá, que é a terceira portinha, temos a entrada de microfone para você plugar o seu lapela e enfim. Então essa seria a visão superficial aqui da câmera, uma tela flip, conexões na lateral, tá? O comando traseiro é bem parecido com uma 6600, o menu vem aqui para o meio, o visor é igual ao de uma 6600. E nós temos apenas 2 roldaninhas aqui, dials, eu acho que é o nome disso aqui, se chama dials. Você controla a abertura, né, e a velocidade. E para acionar o ISO, você aperta com direito, igual a Sony 6600, a minha câmera anterior. Comparado a 7 III, que tem vários botões configuráveis, e aqui só tem um, né? Então você acaba tendo um setup um pouco mais limitado, né, do que uma Sony A7 III, mas eu acabei me adaptando, coloquei as principais funções dentro do botão FN, né, que é aquele menuzinho que aparece embaixo. Então consigo setar tudo que eu preciso, com balanço de branco, volume da entrada de microfone. Então todos os meus setups estão facilitados nesse botão. E o botão configurável eu ativei a função crop, né? A função APS-C. Para quem não sabe, quando você trabalha com uma câmera full frame, se você ativa o crop, você não perde nada em qualidade e você ganha uma nova perspectiva na sua lente, um novo zoom, tá? Então, por exemplo, estou trabalhando com uma 55mm. Então, no full frame ela é 55mm. Se eu coloco essa lente numa câmera cropada, ela faz um recorte, ela usa só uma parte dessa lente, o sensor usa só uma parte dessa lente e dá a impressão que ela vira uma 85mm, por exemplo. Então ela dá um zoom, ela fica mais fechada. E quando você trabalha com uma full frame, você tem a opção de ativar e desativar isso. Então automaticamente você tem uma 55mm e uma 85mm na mesma lente. Parece confuso, mas o dia que você colocar na mão uma câmera full frame, você vai entender, tá? O botão do REC veio aqui para cima, né? Me perdi um pouco os primeiros momentos aqui para tentar achar, ou já vinha direto apertar aqui como a 7 III ou aqui do lado como a 6600, e agora ele ficou aqui em cima, né? Facilitando aí o movimento, né? Você tem o botão da foto, né? De focar a foto e o REC aqui bem na mão, então achei isso bem legal. O acabamento aqui é bem refinado, tá? Não é tão rústico igual a Sony A7 III e dá uma característica bem moderna essa câmera. Ela é super leve,
porque a gente está usando um setup com 55mm, né? Então se torna uma câmera muito, mas muito bacana, principalmente para trabalhar com fotos, tá? Então esse é um pequeno resumo da câmera, não vou entrar em muitos detalhes, mas o maior sentido desse vídeo é colocar as minhas primeiras impressões, e eu gosto realmente de testar a câmera. Então é muito difícil eu comprar uma câmera nova e no mesmo dia eu fazer um review, por exemplo, porque eu não vou ter a prática, eu não vou ter o conceito da câmera ali em mãos, eu não vou sentir assim a comparação, e por isso eu acabei testando essa semana, colocando em vários trabalhos, e agora vou direto ao ponto aqui falar sobre as minhas impressões sobre essa câmera. Bom, de cara, o que mais me chamou a atenção no uso dela foi a questão do foco. Para vocês terem uma ideia, muita gente elogia o foco da Sony A7 III. Eu particularmente não gosto, né? Eu acho lento, eu acho ele meio perdido. Em várias situações ele acaba, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. E o foco da Sony A7C está muito, mas muito rápido e muito funcional. Me lembra trabalhar com a Sony A6600, que eu também gostava demais do foco. Então, para vocês terem uma noção, acho que o último vídeo que eu subi aqui no canal, eu gravei com a A7 III, e foi um vídeo de um review de um microfone, e o tempo todo ele focou o microfone, e em partes isso é muito bom, porque tinha texto ali, né? Então, com certeza, pelo contraste ali, ele encontraria esses pontos, porém, ao meu ver, ela teria que focar o meu rosto, e não foi possível. Então assim, eu acho o foco da Sony A7 III um pouco falho no usual, e usando a Sony A7C eu achei o foco muito, mas muito melhorado, muito mais rápido do que do Sony A7 III. Com certeza teve uma grande evolução aí em questão do foco, então achei isso muito bacana. Um outro ponto, a questão da pegada. Eu estava acostumado a trabalhar com a Sony A7 III, e apesar desse corpo ser um pouco mais largo, né, ela ser um pouquinho mais encorpada, a pegada aqui continua sendo pequena, bem parecido com uma Sony A6600, tá? Mas o bacana, pela câmera ser bem leve, pela câmera ser bem compacta, não se torna um problema isso, porque você trabalhando com um setup leve, então você não precisa ter tanta firmeza na mão aqui, né, segurar ela tão forte, porque não é uma câmera que talvez vai causar um acidente. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de pegada aqui, que é um cordão, tipo de celular, seguro aqui e trabalho um evento inteiro sem problemas aqui com a câmera na mão, sem risco de cair, porque super resistente assim, e para mim já é o suficiente, tá? No menu superior você tem as funções como manual, né? O modo vídeo, 3 favoritos que você pode programar aqui, a função alto, PA, todas aquelas setups nessa rodinha normal. Você tem a rodinha também de exposição na mão aqui, que isso ajuda bastante se você trabalhando com um ISO automático para fazer um vlog. Eu fiz um vlog com ela, então você coloca o ISO automático e põe para ela expor em -3 ou -7 para a imagem nunca estourar. E aí essa função numa câmera cropada, normalmente você tem que ir pelo digital aqui, apertar, e pelo menu aqui encontrar essa função, e aqui a gente já tem um botão específico. Eu fiz também uma cobertura fotográfica e eu achei o resultado muito bom. Fotografei um casamento com ela e o foco foi certeiro. Eu dei uma conferida nas imagens e eu gostei muito do resultado, né, fotográfico dela, então me atendeu bem. E eu também fiz um teste de duração, né, de aquecimento, duração de gravação. Então, um outro detalhe dessa câmera é que ela não tem um limite de stop, né? Ela não trava em 30 minutos e você tem que apertar o REC para gravar. Ela simplesmente grava até ou acabar a bateria ou acabar o seu cartão. E eu fiz esse teste gravando em 4K com 100 megabits de compressão e tava um dia comum, né? Não tava calor, né? Tava um dia chuvoso, então tava um dia fresco e ela durou aproximadamente 1h10. Aí ela apareceu o termômetro, então com 1h10 de gravação contínua ela apareceu o termômetro
e depois com 1h30, 30 e poucos, ela desligou a câmera. Então, mesmo depois que apareceu o termômetro, a duração foi mais 20 minutos aí de gravação antes dela realmente desligar e aquecer. E eu não fiz ainda o teste de gravação com 4K 60, né? Não 60 frames, 60 megabits de compressão, mas eu acredito que ela aqueça menos, né? Por ser um arquivo mais leve para ser escrito no cartão. Essas foram as minhas impressões. Se vale a pena comprar, com certeza vale. Eu já estou até vendendo mais uma 7 III aqui, acabar pegando um parzinho, e se realmente no meu workflow, né, nos próximos dias aqui, tudo ocorrer como eu imagino, é bem possível que eu troque a minha outra 7 III e faço um trio com a Sony A7C, que é uma câmera que vai me atender com muita qualidade, com muita praticidade e com alguns detalhes que para mim me ajuda bastante. Comentando sobre essa telinha aqui, quando você tem um canal no YouTube, você precisa o mais prático possível, né, nas suas gravações. Por exemplo, estou gravando com a 7 III e eu estou gravando no escuro. Eu não liguei nenhum monitor, nada para conferir essa imagem, então eu simplesmente deixei o foco tentando aqui encontrar o meu rosto, né? Às vezes ela encontra, às vezes não. É bem possível que depois dessa gravação, a hora que eu vou conferir, o foco não está tão preciso assim. Mas o ideal seria ligar um monitor e conferir essas imagens. Mas a gente normalmente precisa de praticidade, porque além do trabalho aqui no YouTube, eu tenho um outro canal e eu tenho o meu trabalho mesmo, que é o meu carro-chefe aqui, né, de produção de vídeo, né? Eu tenho a minha produtora. E quando eu tenho a ideia de gravar, por exemplo, hoje acordei e falei, eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões aqui na Sony A7C. Então você quer vir resolver logo sem complicar muito, né? Porque o que a gente precisa é do tempo resolver os problemas. E quando a gente começa a ligar um monte de acessório, acaba que dá uma certa preguiça, fala, então depois eu gravo, e nisso você não grava, passa uma semana, o canal fica sem vídeo durante a semana, e enfim, né, acaba gerando outros problemas. E o lance do monitor, você simplesmente virar e ele tá funcionando para você ver se enquadrou certo, se está gravando, se está com algum problema, se apresentou algum problema, facilita demais, muito mais do que você plugar um monitor e conferir essa imagem. E às vezes eu quero gravar com 2 câmeras ou 3 câmeras e praticamente eu só tenho uma câmera com monitor flip, senão eu tenho que ficar ligando o monitor para cada câmera quando for gravar, e nem sempre isso é tão funcional assim, tá? Então, no meu uso, essa telinha me ajudou bastante. Por ser mais compacto também me ajudou bastante, né? Principalmente quando eu for fazer novamente as viagens, né? Assim que voltar tudo ao normal, uma câmera compacta ajuda muito, né? No workflow ali do dia. Mesmo ela sendo tão compacta assim, né? Ela acaba que é uma câmera perceptível, né? Eu tentei fazer um vlog também com essa câmera, passei o dia com ela, com a lente 25mm, que não é uma lente pesada, mas é uma lente bem encorpada aqui, uma lente grande. Eu coloquei ela num tripézinho da Manfrotto e coloquei o Rode, né, o Go, aquele Rode direcional aqui, para fazer um vlog. E eu passei o dia todo filmando com essa câmera e acaba incomodando. Eu acho que a câmera ideal para fazer vlog são aquelas câmeras bem compactas, como Sony RX100 ou aquela Canon G7X, alguma coisa assim do tipo, tá? Esse tipo de equipamento é possível você fazer, mas não é tão confortável, tá? E algumas pessoas ainda comentou nesse vídeo que eu fiz, nesse vlog que eu fiz, falando sobre a questão do sensor com as imagens tremidas. Gente, isso é muito simples de entender. É muito diferente eu segurar a câmera, apoiar e filmar, né? Como eu sou o cinegrafista e estou filmando algo acontecendo. E outra forma eu segurar a câmera aqui, né? Eu tô sem o tripézinho, mas segurar ela por baixo, sem apoio, e fazer um vlog. É óbvio que a imagem não vai ser tão estável quanto eu estou filmando, né? Quanto eu estou segurando a câmera do jeito que tem que ser, tá? Então não é que o estabilizador da câmera é ruim ou da Sony A7 III é superior. Pelo contrário, eu acredito que seja o mesmo estabilizador, eu acredito que seja o mesmo sensor, mas a forma de filmar é diferente. Então,
Por ela ser uma câmera pesada, ela não fica confortável, você acaba apoiando às vezes com a mão esquerda, você não tem tanto apoio e a câmera acaba balançando e a câmera não vai fazer nenhum tipo de milagre para você. Se você não filmar direito, se você não se preocupar com isso. E eu confesso que no vlog eu não estava querendo fazer um vídeo cinematográfico, um vídeo estável. Eu estava simplesmente fazendo um vlog. Então minha ideia era pegar a câmera, né, e sair para gravar. Então essa já é uma explicação, né, das respostas que eu acabei nem respondendo ali por falta de tempo. Mas não é que a câmera tem um estabilizador ruim, pelo contrário. Eu acredito que é o mesmo estabilizador, pelas imagens que eu fiz, pelo clipe que eu gravei. Ela funcionou muito bem. É óbvio que a câmera um pouco mais leve, você tende a balançar mais, porque repassa mais o seu corpo, né? Uma câmera mais pesada, você tem que apoiar mais, então parece que ela estabiliza mais. Então você tem que prestar um pouco mais de atenção, mas isso não interfere na qualidade da câmera, tá? E resumindo, é isso. Era para ser só um vídeo de primeiras impressões, quase virou um review aqui. Mas só para vocês entenderem, eu vou continuar testando e daqui a alguns dias eu venho com um vídeo definitivo falando se realmente vale a pena a Sony A7C ou não, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!